tema do vídeo de hoje é eclipse lunar total no signo de Virgem. Já estamos vivendo o período que antecede o eclipse, onde muitas questões começam a vir para o plano da consciência e a gente precisa começar a trabalhar a ressignificação de alguns processos para poder lidar com a intensidade desse momento. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. Para você que não me conhece e está chegando aqui agora, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Vamos já começar a falar sobre eclipse, porque ele já vem aí se aproximando no dia 14 de março e, como todo eclipse, já começamos a sentir a influência desse trânsito astrológico tão importante um tempinho antes, 15, 20 dias antes do evento propriamente dito. Todo eclipse, ele acontece numa dinâmica que envolve Sol e Lua. E o eclipse lunar, ele acontece na Lua cheia, quando Lua se opõe ao Sol. E ele entra, esses astros, eles entram num alinhamento perfeito com o planeta Terra, onde a Lua ingressa, ela entra na penumbra da Terra, que é a sombra projetada no espaço. Então, nesse momento, nós começamos a trabalhar questões do nosso passado associadas à Lua, que no sentido virginiano, em conjunção com o eixo nodal sul, nos convida a olhar para características associadas à nossa necessidade de perfeição, a esse criticismo crasso, castrador, que impede o nosso desenvolvimento. Em Virgem, vamos olhar para questões associadas ao trabalho, à eficiência, a como nós desejamos nos tornar bons e onde muitas vezes não nos sentimos bons o suficiente, onde a nossa crítica e a exigência nos impede de reconhecer os nossos erros, de entender que sim, somos imperfeitos enquanto uma entidade humana e que precisamos sim e podemos nos aprimorar constantemente. O desenvolvimento, a evolução, ela é eterna, ela é constante. Nós estamos aqui para aprender. Em Virgem, que é a espinha dorsal do zodíaco, nós entendemos que as falhas e os erros estão aqui para nos ensinar e que é errando que a gente aprende. Então, se a gente entra numa idealização de um perfeccionismo que não existe, infelizmente nós vamos acabar nos auto-sabotando e entrando numa dinâmica muito autodestrutiva, paralisante e limitadora. Esse eclipse ele vem nos convidando a olhar um pouquinho para a nossa história, para o nosso passado e o que nos conduziu até o momento presente, através de um olhar crítico e analítico, identificar e trazer para o plano da consciência, acolher as nossas insatisfações. O que talvez não esteja tão legal assim na sua vida nesse momento, onde você se sente sobrecarregado, onde você se sente sobrecarregada, onde você sente que existem hábitos, padrões de comportamento que já não estão funcionando, que precisam mudar, que precisam passar por um processo de ressignificação para que você siga na direção de uma realidade que faça mais sentido para você, uma realidade de significado. Dentro da perspectiva desse eclipse lunar em Virgem, nós estamos olhando para o encerramento. Todo eclipse lunar ele fala do encerramento, da finalização de um processo. Então, o que está sendo finalizado na sua vida nesse momento? O que está sendo encerrado na sua vida nesse momento? O que já não é possível perpetuar? O que está sendo desconstruído e o que precisa ser reorganizado frente a essa nova realidade que se apresenta aí no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua relação com você mesmo, na sua dinâmica familiar. Então é um momento que traz aí oportunidades muito significativas para que possamos nos direcionar para o nó do norte, que está no signo de Peixes. Então nós temos ali a Lua em Virgem em conjunção com o eixo nodal sul, que fala sobre esse processo que precisa ser ressignificado, deixado para trás,
encerrado, esse olhar crítico para aquilo que já não está tão legal na nossa vida, para que a partir disso nós utilizemos, façamos uso desse olhar como um trampolim para direcionar para esse eixo nodal norte que está aí no signo de Peixes, com Sol, Saturno e Netuno em conjunção. Então, em Peixes, nós vamos olhar para aquilo que nos reconecta, para aquilo que nos chama para um aprofundamento dentro do nosso interior, para a construção de uma realidade que nos traga contentamento, alegria, satisfação e que principalmente nos conecte com um propósito maior. Qual que é o seu propósito? Talvez hoje seja um questionamento na sua vida. Qual é o propósito desse relacionamento? Qual é o propósito dessa ocupação no campo laboral? Qual é o propósito do lugar que você ocupa hoje dentro da sua família? Qual é o propósito das suas relações hoje? Qual o propósito da sua vida? Olhar para isso é muito importante porque em Peixes a gente começa a entender que nós somos parte de um corpo maior, que nós somos uma unidade e que ocupar o nosso lugar, ao ocupar o nosso lugar, fazendo aquilo que de fato está conectado com os nossos sonhos, com os nossos ideais mais elevados, será benéfico não somente para a nossa individualidade, mas também para o todo de forma geral. Então, a conjunção de Saturno com o Sol vem nos convidando a trazer um lugar de responsabilidade e conectar com a nossa razão para que a partir desse movimento nós possamos perceber quais são os nossos sonhos, quais são os meus ideais, quais são os seus ideais, o que toca o seu coração, qual é a realidade que você deseja viver na sua vida hoje. Será que você está vivendo isso? Será que isso está aí acontecendo nesse momento? Se não, por que não? Quais são os ajustes que precisam ser desenvolvidos aí nessa realidade? O que precisa ser organizado nesse momento para que você tenha hábitos mais saudáveis, para que você tenha saúde psíquica, para que você tenha saúde física, para que você consiga viver uma vida que realmente faça sentido para você, onde você se sinta conectado com você e não ocupando papéis exigidos por uma sociedade, por uma instituição, por uma família, por um relacionamento, porque de fato isso nos distancia de quem somos, isso nos distancia da nossa essência. O momento realmente nos convida a um aprofundamento no nosso interior, até para que a gente possa desenvolver um trabalho interno para desconstruir essas estruturas que exigem que a gente permaneça em determinados lugares que nós não queremos mais estar. Esse é o convite desse eclipse, um eclipse que nos chama para um contato maior com a nossa subjetividade, um eclipse que vai realmente aí chamar para um processo, um desenvolvimento profundo, e muitas pessoas vão sentir a intensificação de alguns processos como depressões, angústias, instabilidades emocionais, porque agora o nosso inconsciente começa a trazer informações. É como se esse eclipse ele abrisse, né, um campo de entendimento de muitas questões que estavam ali reprimidas, que estavam ali ocultas. E isso gera um processo muitas vezes cataclísmico interior, um terremoto interno. Principalmente existem muitas questões que não estão sendo olhadas, questões que estão sendo deixadas de lado, onde muitas vezes nós nos conectamos com vícios de comportamento, substâncias ou situações que vão nos distanciando desse olhar para essa subjetividade, para esses desconfortos, para essa sombra, esse conteúdo de sombra. Na psicologia analítica a gente fala muito de sombra, né? E o que é a sombra? São esses aspectos inconscientes que muitas vezes são projetados no outro, nas nossas relações. Então eu entro ali, por exemplo, numa relação onde eu vivo questões de abuso, onde eu vivo um processo de dominação, onde o outro me domina, onde o outro me cerceia, e eu vejo esse outro como o grande algoz, o grande impedimento, aquele que não me permite crescer, ser eu mesmo, ser eu mesma. Mas lá no fundo existe um algoz, existe alguém que te domina, algum aspecto da sua psique, do seu eu, que não permite que você viva uma vida que faça sentido para você. Então você escolhe estar num relacionamento com uma pessoa que te poda, que te tolhe, que te abusa, porque internamente existe também um abusador. Porque senão você não estaria dentro dessa situação, você não se permitiria se relacionar com uma pessoa que te trata mal, que te desrespeita. Isso também pode se projetar no âmbito laboral, no trabalho. Muitas pessoas estão em dinâmicas profissionais que
são muito abusivas, que exigem sempre que essas pessoas vão além, que você vá além do seu limite, que você sempre entregue mais do que você pode entregar, muitas vezes fazendo com que você não viva a sua própria vida, perca tempo de qualidade com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, para atender as demandas e as necessidades de uma instituição, de uma empresa. Então esse é o momento para a gente entender onde a gente se sente insuficiente, onde nós não nos sentimos capazes, à altura e precisamos a todo tempo provar para o outro que nós somos, que nós podemos, que nós conseguimos. E isso vai nos tolhindo, isso vai nos sugando, isso vai nos deixando sem energia, sem vitalidade. Por quê? O que realmente você deseja para você? Qual é a vida que você deseja para você? O que você anseia num nível mais profundo? E às vezes a gente está muito desconectado disso, né? Então esse eclipse ele vem convidando a um processo de autorresponsabilidade, se responsabilizar pelos seus sonhos, o que você deseja, o que você quer para você. E entender onde muitas vezes nós fantasiamos também uma realidade que ela é muito distante daquilo que nós vivenciamos, o que tende a gerar frustração e, consequentemente, processos autossabotadores. Esse processo de realização, de concretização daquilo que ansiamos, desejamos e imaginamos que vai nos fazer feliz, passa por um processo também muito profundo de entendimento das suas crenças, da sua história de vida, do seu passado, para que você se conecte com você e entenda de fato o que é importante para você. O que de fato você deseja? Será que você não está reeditando um padrão do seu passado, de exigências, de um sistema familiar ou de uma sociedade que diz que você precisa agir assim ou assado, que você precisa fazer isso ou que você precisa fazer aquilo? Será que isso tudo tem te completado? Será que isso tudo tem preenchido você num nível mais profundo? Será que realmente é nesse lugar que você deseja estar hoje, fazendo o que você faz, trabalhando com o que você trabalha? Ou você gostaria de fazer outras coisas que te dão prazer, né? Existe essa possibilidade, isso é possível, mas dentro da perspectiva de Saturno, que faz conjunção com o Sol, que faz conjunção com Netuno, todo esse campo de imaginação, de idealização, todo esse sonhar, ele precisa vir para o plano da realidade. Então é um processo que te conduz a um caminho que precisa ser percorrido. Quando olhamos para esses objetivos e os colocamos no topo da montanha mais alta, para que a gente consiga chegar naquele lugar, a gente olha e fala, eu vou ter que ter uma mochila, eu vou ter que saber o que eu vou levar nessa jornada, quais são as ferramentas, vai ter que ter um fogareiro para esquentar comida, vou ter que levar comida para eu conseguir sobreviver a esse caminho, o que é excesso, o que é realmente necessidade. Então, dentro dessa simbologia, o que você precisa planejar na sua vida hoje para que você concretize essa realidade que você deseja para você? E muitas vezes a realidade que você vive, ela não permite no momento que aquilo se torne realidade. Isso vai precisar ser construído. Às vezes isso ainda não está tão maduro assim para que você colhe os frutos de todo esse processo. Então, Saturno vem falar perseverança, constância, planejamento, disciplina, entrega, que aos pouquinhos você vai chegar lá. Acredite em você. Esse eclipse vem nos convidando a trabalhar muito a nossa fé, acreditar que você pode, que você é capaz, que você consegue, mesmo em meio aos seus erros, às dificuldades, aos equívocos, porque quanto mais a gente se critica, quanto mais a gente se exige além da conta, quanto mais a gente acredita que o que precisa acontecer está dentro aí de uma perfeição que não existe ou de uma idealização muito distante da nossa realidade, mais você vai se frustrar. Então o processo aqui é se acolher, é realmente acreditar, confiar e trabalhar essa conexão com o seu coração, para que esse caminho ele possa ser percorrido a partir dessa constância e dessa entrega, né? Então esse eclipse ele vem trazendo aí muitos questionamentos, a possibilidade de a gente analisar a nossa vida e entender o que está dando certo, o que não está dando certo, olhar realmente para esses desconfortos, para aquilo que não está legal, para suas insatisfações, dar lugar para isso, olhar para essas angústias, porque muitas vezes existe uma negação, um lugar onde eu não quero olhar para isso, eu quero deixar isso ali e eu vou buscando formas de não olhar.
para aquilo que está emergindo do nosso ser, né? Mas isso que emerge, essa angústia, essa insatisfação, ela tem uma mensagem para te passar, ela tem uma informação, e quanto mais a gente rejeita, mais isso ganha força, mais isso cresce e mais a gente acaba vivendo a dor de não escutar esse chamado interno que vai nos conduzir aí a um caminho de mais sentido e de mais conexão e mais significado. Então, essa é a energia do eclipse, nós já começamos a sentir isso um pouquinho aí ao longo do mês de fevereiro, isso tende a se intensificar conforme o eclipse vai se aproximando. O mês de março é um mês intenso, nós já começamos o mês de março com uma retrogradação de Vênus. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o período de sombra, né? O momento onde Vênus transita pela fase que vai ser retrogradada, que vai ser revisada depois, então sugiro que você assista, porque é um momento que chama para esse empoderamento, a gente revisar onde a gente se destituiu da nossa força, onde a gente se distanciou da nossa coragem para fazer e acontecer. Essa Vênus retrogradando no signo de Áries vem trazendo a necessidade de um olhar para o nosso valor, para a nossa capacidade de empreender, de ser, de agir. É a ação que vai nos conduzir a esse novo lugar, né? A construir essa realidade. Vamos acolher essa mudança. Se você sente que a sua vida está caminhando para encerramentos, finalizações, acolha esse encerramento, acolha esse momento, porque é isso que vai propiciar com que algo novo possa se manifestar, com que o novo chegue e se aproxime aí da sua realidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, na medida do possível eu vou respondendo todos vocês. E para você que está no momento um pouquinho mais delicado, um período como esse, ele é muito propício para que você inicie um processo analítico, possa se conhecer, se desenvolver internamente, entendendo aí quais são as questões que muitas vezes estão te direcionando a processos autossabotadores. Então, um processo analítico, hoje eu trabalho na linha da psicologia analítica, integrando a astrologia, a constelação familiar sistêmica, para que você consiga entender a si mesmo com profundidade e encontrar conforto psíquico, emocional, mental, para ir na direção dos seus objetivos, mais conectado com a sua força. E para você que deseja uma análise astrológica isolada, uma análise de mapa de nascimento, revolução solar, análise de trânsitos, entre em contato comigo, o link para o agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e uma ótima preparação aí para o mês de março que promete transformações profundas. Namastê!